Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17. Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 17, que diz assim: Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Essa passagem ela narra Jesus ensinando em uma sinagoga no sábado, quando uma mulher com um espírito que a mantinha doente aparece nessa situação. E Lucas fala que é um espírito que a mantinha doente, ou um espírito debilitante. Essa mulher ela não estava, por assim dizer, possuída por demônios, nem nada disso, mas Lucas aqui está apontando para o fato de que, em última instância, todas as doenças ou enfermidades que o ser humano pode ter, elas são culpa do pecado. Não necessariamente do nosso pecado individual, mas elas são uma consequência do pecado no mundo. Ou, em outras palavras, se o pecado não tivesse entrado no mundo, se a realidade da criação de Deus não tivesse sido manchada pelo pecado, não existiriam doenças e enfermidades. E Lucas está apontando para esse fato. Só que quando Jesus vê essa mulher que há 18 anos estava encurvada, ele chama ela e diz: você está livre da sua doença, e a cura. E Lucas menciona que no versículo 13 que ela imediatamente se endireitou e passou a louvar a Deus. Só que o dirigente da sinagoga, ele fica indignado com o fato dessa cura ter acontecido em um sábado, que era o dia para se descansar, para se não trabalhar. Só que ele não podia criticar Jesus nesse momento, porque o povo estava do lado de Jesus, o povo estava vendo essa cura, o povo acabou de ver essa cura acontecer. E ele não podia criticar a mulher que estava louvando a Deus na sinagoga, porque ela foi curada dessa enfermidade que ela carregava há 18 anos. Então, ele dá uma ordem, que é uma ordem que não faz sentido algum, a partir aí do versículo 14. Ele diz para as pessoas que elas deveriam procurar a cura de Deus apenas em outros dias que não no sábado. O comentário Esperança vai falar: o povo recebeu ordem para não apelar todos os dias ao poder de cura de Deus disponível a todas as pessoas. Ou seja, não era para buscar ser curado no sábado. E sendo que essa mulher, ela nem buscou ser curada. No momento em que Jesus vê ela, Jesus oferece a cura para ela e ela é curada, ela nem pede, o relato, a passagem nem fala que ela pediu a Jesus para ser curada. E então o dirigente da sinagoga dá essa ordem que não faz sentido algum. E Jesus então vai mostrar a hipocrisia desse dirigente, porque as pessoas elas não negam, por exemplo, no sábado, coisas aos seus animais quando os animais necessitam. E é interessante que quando Jesus ele cita esse exemplo dos animais, a partir do versículo 15, ele cita 2 necessidades básicas, 2 coisas básicas que se poderia fazer para um animal no sábado, que era desamarrar esse animal e levar ele para tomar água. Ou seja, o que Jesus está mostrando aqui é que ele está cuidando apenas das necessidades básicas das pessoas aqui. Ele está cuidando apenas das necessidades mais centrais. Essa mulher andava encurvada há 18 anos.
E se as pessoas no dia de sábado levam seus animais para beber água, quanto mais elas não deveriam se importar, quanto mais vale uma pessoa do que os animais. E Jesus mostra então nesse sentido a hipocrisia dos líderes religiosos da época. E alguém nesse texto poderia argumentar que se a mulher, se ela já estava enferma há 18 anos, Jesus não poderia ter esperado mais um dia para curar essa mulher, para não ter esse tipo de disputa com os líderes religiosos da época e tudo mais. Mas quem ama as pessoas, e esse é o ponto da passagem, quem ama as pessoas como Jesus amou, ajuda uma mulher enferma na primeira oportunidade que tiver. E essa é a beleza do Deus apresentado na Bíblia. Colossenses 1 vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, uma vez que Deus é Espírito, Ele não pode ser visto por nós, mas Jesus é o Deus que pode ser visto. Jesus é Deus que pode ser visto. E esse Deus, Ele se importa com as pessoas. Ele cura as pessoas, Ele liberta, Ele perdoa. Jesus toca as pessoas, Jesus impôs as suas mãos sobre essa mulher. Ele não ficou distante dessa mulher, mas Ele vai, Ele toca, Ele impõe as mãos, Ele se importa. Esse Deus não é um Deus que se distancia, não é um Deus que sente nojo das pessoas, não é um Deus que se importa com a aparência das enfermidades, não é um Deus que se importa com o mau cheiro, não é um Deus que se importa com as mazelas sociais que os seres humanos costumam se importar, mas é um Deus que se preocupa com as pessoas. Esse que é o Deus revelado na Bíblia, esse que é o Deus revelado nas Escrituras. Um Deus que se importa, um Deus que cuida, um Deus que cura. E que nós tenhamos essa ideia de Deus sempre em nossos corações, que essa ideia possa nos dar um coração cada vez mais grato ao nosso Deus que se importa conosco, que cuida de nós, que está próximo, que não se distancia, que não sente nojo das nossas doenças, das nossas enfermidades, mas que se importa conosco e nos cura. Que Deus abençoe e até o próximo devocional.